Olá, boa tarde a todas. Olá, bom dia, boa tarde. Deixa eu ver se o som tá funcionando. Olá, boa tarde a toda. Tá ótimo. Então, meninas, um bom dia, mais uma terça-feira aqui pra gente começar falando das nossas lives temáticas, né? Mais uma, estão aqui. Todas as semanas a gente traz algum tema bastante importante, relevante, perguntas que vão surgindo aí ao longo da semana, ao longo do período, e são sempre questões que podem te ajudar e muito aí no dia a dia, né? De uma forma muito prática, muito simples. Então, para quem está aqui pela primeira vez nas nossas lives, eu quero me apresentar. Eu sou a Ana Vieira, do perfil Na Essência da Moda, e ensino mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias. E quando eu falo todos os dias, eu falo sobre o nosso dia a dia, sobre aquele dia mais especial do mundo. Sabe qual é? É o hoje. Todo dia é um dia especial. Então, quando eu ensino, quando eu falo aqui sobre as nossas lives, sobre o que a gente traz de conteúdo, é para que você consiga efetivamente transformar aí a sua imagem, transformar o seu dia a dia de uma maneira muito prática, que você consiga usar todas essas informações, todos esses caminhos de transformação que a gente traz aqui para você todas as terças-feiras, tá? Então, não é para aquele momento, para aquela festa especial, para aquele momento especial, não é. Ele é para todos os dias, tá? Então hoje a gente vai, para quem ainda não me segue, é lá no perfil Essência da Moda. Aproveito para falar para você, já me segue. Todos os dias tem conteúdos mais curtos, tem posts falando sobre informações, a gente abre caixinha de perguntas, enfim, a gente tem interação aí todos os dias com toda a nossa audiência, com toda a nossa comunidade de mulheres aí maravilhosas, tá? E hoje, especialmente, eu vou falar sobre um assunto. É um assunto que realmente tem muita. A gente recebe muitas perguntas sobre acessórios, sobre como utilizar os acessórios. Então, é uma parte que junto com as cores, com a combinação das cores e tudo mais, é uma parte da nossa imagem que sempre gera muitas dúvidas no dia a dia, sempre gera dúvidas de como montar, como editar, né? Então, às vezes, eu vou começar te perguntando, você nunca montou aí um look incrível, incrível mesmo, se sentiu feliz com as roupas que escolheu, com tudo isso, e depois sentiu que estava faltando algo, né? Olhou, fez aquela maquiagem e tal. Então, como é que é? Tá faltando algo, né? Normalmente, a verdade é que para 90% das mulheres, quando a gente tem essa sensação, o problema não está efetivamente na roupa escolhida. O problema não está na combinação de roupa, naquilo que você montou, e sim na forma como você usa ou como você não usa os acessórios, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que os acessórios são só detalhes, né? Então muitas vezes a gente pega aí alguma coisa aleatória, vou pôr um brinco, vou pôr aí um colar, vou pôr um relógio, acha que são detalhes aleatórios, mas na verdade não, eles não são só um detalhe, né? São eles, eu vou dar um exemplo para vocês muito prático, tá? Então imagina que todo mundo resolve, todo mundo, vou colocar aqui, vai, 5 pessoas, 5 mulheres resolvem aderir a uma tendência, tá? Então imagina só, vou fazer uma base bem simples para você conseguir imaginar e conseguir imaginar o que eu vou trazer para você. Então imagina que 5 mulheres se vestem de camiseta branca e calça jeans, tá? Todo mundo camiseta branca e calça jeans. O que acontece? Como é que cada uma das mulheres vai conseguir ter o seu estilo próprio, vai conseguir ter o seu algo a mais, aquilo que só é seu? Normalmente a gente consegue muito isso através dos acessórios. Então eles são como se fosse uma assinatura final de quem você é, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. No meu caso, tá? Eu tenho aqui a aliança e mais 2 anéis que eu sempre uso. Então esses acessórios aqui são a minha assinatura de estilo. Eles estão sempre comigo. Qualquer que sejam as outras combinações que eu vou fazer em mim, eles vão estar sempre por aqui, tá? Por quê? Porque eles são a minha assinatura. Então, os acessórios, dependendo de como você edita, como você escolhe, como é o seu estilo pessoal, você consegue sim usar o acessório como um diferencial do seu estilo, como algo que vai ser só seu, único, tá? Então, quando você sabe usar os acessórios,
você consegue entender melhor o seu estilo, você consegue fazer melhores escolhas. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu escolhi uma roupa e depois escolho o acessório. Muitas vezes, quando você tem esse entendimento todo sobre o seu estilo, quando você conhece o seu estilo pessoal cada vez mais, o que acontece? Muitas vezes você vai começar pelo acessório. Eu quero muito usar aquele brinco tão especial. A partir dele, você vai editar o seu look completo e ele vai fazer todo sentido. Então, saber usar os acessórios é algo que sim pode ser aprendido. Não é um dom, né? Porque muitas vezes a gente olha as mulheres com um look super bacana, elegante e tudo mais, e a gente diz assim, ela tem o dom de escolher, né? Um olho bom, aquela coisa toda. E não é só para quem muitas vezes a gente fala assim, isso aí é para ela que tem estilo. Não. Saber editar um look com acessórios é uma técnica, né? E eu tô aqui para mostrar para vocês alguns desses caminhos hoje, para que você consiga aí já começar a usar isso no seu dia a dia a partir do momento que a gente sair dessa live, tá? Então, o que acontece? Hoje eu vou mostrar para vocês, eu até coloquei aqui e acho interessante a gente sempre falar que... Bom dia! Deixa eu responder aqui. Dica 1. Bom dia! Olha, o que eu vou mostrar aqui pra vocês? Onde a maioria erra sem perceber. Então, o que acontece? Eu chamei de erro, mas assim, a verdade é que não existem regras na consultoria, né? Certo e errado. O que eu vou dizer aqui, o que eu vou atrelar aos erros são escolhas que a gente faz. Então, quando a gente fala sobre elegância, sobre um look que vai valorizar a sua beleza, quando a gente quer trazer algo mais harmônico, eu vou sempre falar dentro da harmonia, na consultoria de imagem, a gente tenta encontrar a sua versão, a sua melhor versão. Então, normalmente no dia a dia, a gente opta, a maioria das mulheres, em ter uma versão mais harmônica, mais harmoniosa na construção dos looks, dos acessórios e tudo mais. Existem outras mulheres que vão ter um estilo muito mais dramático, que vão ter estilos onde querem realmente marcar presença. E aí a gente tá falando de construções de imagens diferentes, tá? Então a gente vai partir do princípio que você quer ir algo simples pro seu dia a dia, você quer se sentir bonita, você quer sentir que o seu look tá harmonioso. Então é por aí que foi a linha de pensamento do que a gente vai mostrar sobre o quê? Sobre onde a maioria erra sem perceber, né? Como começar a acertar. Então, como é que você faz essa construção aí desse look, né? E o que você precisa dominar para construir uma imagem forte, elegante e autêntica. Tá bom, meninas? Vocês vão ver que é muito importante, faz uma diferença muito grande quando a gente consegue entender melhor como editar os nossos acessórios, como comprar, né? Porque tem muito daquela coisa, eu passo numa lojinha, adoro, vou comprar um brinquinho, né? O acessório, pra vocês terem uma ideia, eu normalmente falo que ele é muito parecido com a questão do batom, né? Quando a gente tá com a autoestima baixa, quando a gente tá precisando fazer um up, fazer uma coisa diferente, e a gente quer fazer algo que não custe tanto, a gente vai e compra um brinco novo, né? Um brinco novo muitas vezes faz toda a diferença aí na sua autoestima, no seu dia a dia, na montagem. E quando você consegue treinar esse olhar para aquilo que faz sentido pro seu guarda-roupa e para você, tudo fica muito mais fácil, muito mais bacana, tá bom? Então, antes da gente começar, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra gente. Pera lá. Deixa eu passar aqui pra vocês. Adotei um tipo de roupa, um conjunto de short malha liganete estampada. Tem alguma pergunta, dica 1? Põe aí sua pergunta que eu respondo, tá bom? Então, continuando aqui. Vamos começar com o nosso conteúdo. O primeiro erro, um dos erros mais comuns que a gente encontra, é o quê? Quando a gente utiliza acessórios desproporcionais ao nosso biotipo físico, tá? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo. Então, aqui é uma bolsa. Então, o que acontece? O acessório, seja ele uma bolsa, seja ele um colar, seja ele um brinco, seja qual for acessório você vai utilizar aí na construção do seu look, ele precisa respeitar o seu peso visual, ele precisa respeitar a sua proporção para que fique um visual mais harmônico. Então, por exemplo, mulheres mais delicadas, normalmente a gente vai por uma montagem de imagem com peças muito mais leves, menores. Mulheres que têm uma presença maior, acessórios mais estruturados.
Então, por exemplo, aqui nesse exemplo eu trouxe para vocês uma mulher que tem uma estatura média baixa, então ela tá de um lado com uma bolsa muito grande pro tamanho dela. Então vocês veem que a bolsa, o acessório, acaba por engolir a imagem dela, você só enxerga a bolsa ali, tá vendo? Enquanto que quando ela coloca uma peça que está mais proporcional ao seu biotipo físico, faz muito mais sentido e ela compõe um look. Então, na primeira imagem, você consegue ver uma bolsa, né? E depois ela tá atrás dela meio que escondida. E na segunda imagem, você consegue ver o look dela como um todo, de uma maneira que fica muito mais harmoniosa, tá? Então, muitas vezes, na hora que você vai pensar na sua bolsa, na bolsa que você vai usar aí no seu dia a dia, você pode pensar nela, pensar na sua estatura. Eu tenho um conteúdo muito bacana lá no perfil falando sobre o tipo de bolsa versus o biotipo físico, que ajuda muito. Então vamos supor, se você é uma pessoa que tem quadris mais largos e não quer valorizar isso, quer na verdade disfarçar essa parte, você não deveria usar uma bolsa que vai ficar bem ao lado do seu quadril. Por quê? Porque visualmente você vai aumentar o seu quadril. Então você tem que escolher ali a altura da bolsa que você está usando de forma que fique proporcional e visualmente mais harmônico, tá bom? Uma outra opção aqui, olha, falando de colares. Vocês conseguem ver a mesma pessoa? Então, por exemplo, se você consegue usar, se você coloca brinco grande, colar grande, né? Aquela coisa do peso, mas você tem ali um perfil mais delicado, é uma pessoa de estatura menor, tem traços mais finos. Isso faz toda a diferença na harmonia da montagem dos seus looks. Conseguem ver? Ah, Ana, mas na verdade, eu quero também poder usar coisas grandes. Como assim, né? O meu estilo pessoal, ele exige, eu gosto de usar brincos maiores, eu gosto de usar outras opções. Não gosto só de ficar com aquele brinquinho pequeno todos os dias. Não tem problema, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre o que você vai usar de grande e de pequeno, para que isso faça sentido aí no seu visual. Tá vendo aqui nessa outra? Por exemplo, nessa primeira, tem muita informação mesmo. Depois, na outra, você vê algo mais delicado. Ana, mas eu não sou tão delicada assim, gosto mesmo de um brinco grande. Então, a gente pode vir pra cá, olha aqui, ó. Você pode usar um brinco um pouco maior, ajustar no colar. O que acontece é que o exagero, quando a gente pega e fala, opa, peraí, eu já passei aqui. Já tô até no erro 2 do exagero. Quando a gente erra aqui nas proporções, fica muito estranho, fica muito carregado, a gente não consegue ter aquela visão mais harmoniosa do processo, tá? Depois aqui que eu já até entrei nas fotos, o segundo erro é o quê? Exagerar na quantidade de acessórios. Então aqui o excesso, ele vai confundir um pouco a imagem e vai tirar o foco do principal. Então o que é o principal? O principal é você. É você tá na sua melhor versão. Então, se você olhar essa foto que eu tô mostrando aqui, a gente vê que o principal, na primeira foto, aparece ela como um todo, a pessoa como um todo. A camisa, o cabelo, a maquiagem dela, de uma forma em que o todo se transforme, o todo apareça. Na segunda foto, diferente disso, você enxerga rapidamente, a hora que você bate o seu olho na imagem, o que você enxerga primeiro? Os brincos grandes, colar grande, um excesso de informação. Então, para que a gente consiga ter uma imagem mais harmoniosa, não precisa desse excesso de informações. Então, por exemplo, um método simples para você chegar nesse ponto de equilíbrio, e o equilíbrio, quem é que vai trazer? O equilíbrio é o que você quer para sua imagem, tá? Então, eu não tô aqui dizendo que você só pode usar um colar, um brinco, não é essa a questão. A questão é a ferramenta de como você vai montar até chegar no seu estilo. Então, por exemplo, escolhe um protagonista por vez. Então, por exemplo, se você falar assim, eu quero realmente usar um brinco grande hoje. Então, ele vai ser o protagonista da sua imagem. Deixa ele brilhar junto com o restante do seu look. Enquanto que, não, eu quero colocar uma bolsa super diferente que eu tenho, toda bordada, com bastante informação. Então, a bolsa é a protagonista da vez. Deixa ela falar por si, ela vai trazer a imagem que você deseja. Então, eu quero um colar
que eu tenho ali algo que eu gosto, que é meu estilo pessoal, a minha assinatura de estilo. Então, deixa ser ele o protagonista da vez. Então, e não usar todos os protagonistas de uma vez só, tá? Então, o meu brinco preferido, com a minha bolsa preferida, com o meu colar preferido, e aí você vai trazer muita informação e você vai trazer uma confusão aí na imagem, tá bom? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu preciso de muita coisa para poder chegar mais perto do estilo elegante. Não, na verdade você consegue chegar num equilíbrio de quantidade versus aquele estilo que você quer criar sem você precisar de muita coisa. Você precisa sim definir quem serão os protagonistas da vez, tá? Então pensa assim, na hora que você vai montar o seu look de manhã, ali falando de tudo, a base, a roupa que você vai usar naquele dia vai ser a sua base. Então você pensa na sua base, o seu corpo é um quadro em branco, tá? E aquele quadro você vai editar e vai colocar ali o seu look completo. Então você começa com a base. A minha base vai ser o quê? O que vai ser o meu protagonista hoje? Vai ser uma camisa que eu quero pôr diferente, estampada, com informação? Vai ser uma calça diferente que eu tenho? E aí o que você vai fazer? Vai reduzir ali nos acessórios para fazer o equilíbrio. Não, o contrário. Eu quero que o meu brinco seja o protagonista da vez. Então, eu vou usar nos acessórios e eu vou deixar minha base mais limpa. Aí você vai conseguir um equilíbrio visual, onde quem olhar pra você vai conseguir enxergar o todo e não só os detalhes que você colocou. Então, um brinco gigante, uma camisa estampada, uma bolsa bordada, enfim, muita informação, tá? Depois, eu tenho mais um aqui, ó. Olha aqui, por exemplo, quero usar uma camisa com uma estampa mais forte, de repente um animal print, algo que seja dentro do seu estilo pessoal, que você queira realmente marcar presença. Não tem problema. Transforma a camisa no protagonista da vez. Mas eu não posso usar nenhum colar? Pode. Olha aqui, eu coloquei aqui uma ideia. Você alivia. Não precisa ter tanta informação assim como nessa primeira imagem, tá? Aqui você consegue dar o protagonismo para sua camisa, para a peça que você quer e deixar um look mais limpo, tá? Visualmente mais equilibrado. Tenho mais um aqui. Aqui, por exemplo, aqui é o exemplo do contrário, né? Da que não usa o acessório. Então, vocês veem que na primeira imagem, ela tá só com um brinquinho, um blazer, uma blusa. Não parece que tá faltando algo? Parece que tá um pouco sem nada, faltando algo. Então aqui ela acrescentou um colar, olha a diferença que dá na imagem, só de você incluir esse acessório, tá? Aqui poderia ser também um colar mais longo, aí poderia ser algo que seja sempre dentro do estilo pessoal, mas que seja algo que vai trazer ali uma luz para esse conteúdo, para esse look completo, tá bom? Conseguem ver a diferença? Conseguem? Deixa eu ver aqui. Dica 1, já mandou a pergunta. Com esse conjunto de short e ganete estampado, vou para o supermercado e uso relógio e anel. Está certo esse look? Sim. Se você, por exemplo, quer fazer da sua estampa, como eu estava dizendo há pouco, se você quer fazer da sua estampa o protagonista da vez, sim, é a estampa que vai aparecer, é a estampa que vai transmitir aquilo que você quer transmitir nessa imagem. Então, você colocar um relógio e colocar um anel, tá ótimo. Se você quiser acrescentar algo aí nesse look, o que você pode fazer? Colocar um brinco bem pequeno, um brinco assim, aquele colado na orelha, sabe? Se você gosta, porque eu, por exemplo, não consigo sair sem brinco, sem nenhum brinco. Se eu tô usando um colar mais chamativo ou uma camisa mais chamativa, eu uso um brinco minúsculo, um ponto de luz mesmo. Então, se você quiser algo pequenininho pra pôr na orelha, também pode. Vai ficar ótimo, tá? Mas tá super certo sim. Se você, ao contrário, vai usar um conjunto liso, aí o que você poderia fazer? Aí você pode incrementar um pouco mais. De repente você pode pôr um brinco maior. Ou então, não gosto de brinco grande. Pode colocar um colar um pouco maior, porque aí ele vai virar o protagonista. Ou ainda, eu tenho ali um conjunto liso, quero pôr uma bolsa colorida. Pode pôr uma bolsa colorida. Então, já que você optou por transformar o seu conjunto estampado como protagonista, aí vai melhor uma bolsa de cor mais neutra, um acessório um pouco mais leve e dessa forma que você montou aí, tá bom? Tá certinho. E aí, a gente vai aqui pro terceiro erro. Cadê aqui? O terceiro erro, eu acho que aqui é um dos principais, por quê? Porque é escolher acessórios que não representam o seu estilo pessoal. Então, é aquilo que eu falei no início, a gente vai, passa numa lojinha, né? A gente tá na praia de férias, a gente tá em algum lugar, passa numa lojinha, vê vários acessórios,
É uma tentação, não é, meninas? Não é uma tentação você comprar pelo menos um brinquinho, um anel, parece que aquilo levanta a autoestima. Mas muitas vezes, e já aconteceu comigo inúmeras vezes, de eu comprar algo no passado e depois aquilo ficar encalhado, que eu não consegui usar. Então eu achava bacana aquelas pedrinhas da praia coloridas, tal. O que eu fui descobrindo? Que não faz sentido nenhum pra mim, porque depois eu não uso. De verdade, não é o meu estilo pessoal. Então o que você precisa entender? Trouxe aqui um exemplo. Aqui é um exemplo de acessórios do estilo boho, né? É um estilo que agora nesse momento tá muito, muito em alta. As pessoas falam direto estilo boho, boho chique. E aí o que acontece? Se isso não tem o seu estilo, se o seu guarda-roupa não tá de acordo, ah não, Ana, eu quero montar, eu quero usar um brinco com um detalhe para poder mostrar que minha imagem tá mais atualizada, eu tô na tendência, tudo mais. Então o que você vai fazer? Você vai de repente usar uma base básica, simples, né? Uma t-shirt e tudo mais, e vai pôr o brinco. É um brinco. Agora, não montar, se você não tem esse estilo pessoal, não tem nada a ver com a sua imagem, não faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, de tudo aquilo que a gente vem falando aqui nos conteúdos, né? Sobre a construção da imagem, sobre aquilo que você quer passar para frente, adiante. Se você vai, por exemplo, para uma reunião mais formal, né? E isso não faz parte do seu estilo, não é uma boa escolha, tá? Então, antes de mais nada, como eu sempre digo, lá no meu curso Essência do Estilo, a gente fala, tem um módulo só sobre isso, que quando a gente descobre o nosso estilo pessoal, é como se a gente descobrisse o nosso RG, é a nossa bússola, né? O nosso ID. Para quê? Para que a gente consiga aí direcionar as nossas escolhas. Então a gente junta aí a proporção do biotipo, que foi o primeiro erro que eu falei lá. A gente ajustar se a gente tem uma estatura maior, menor versus os acessórios. Se a gente acerta as cores que nos valorizam, que nos deixam mais com a beleza mais radiante e a gente encontra o nosso estilo pessoal, a gente tem aí o conjunto completo de conhecimento para fazer as melhores escolhas todos os dias, tá? Então, de repente, você vai olhar um brinco desse e vai falar, bom, não é meu estilo, é lindo, acho lindo, essa tendência é linda, mas não é meu estilo pessoal. Tem um outro exemplo aqui do erro. Aqui, por exemplo, algo com estilo clássico, mesma coisa. Ana, meu dia a dia não tem nada a ver, não sou clássica, não tenho um trabalho formal, não é o que eu quero para minha imagem, não é essa imagem que eu quero construir e de repente você tem ali peças muito clássicas. Aquilo pode até ficar bonito, você pode olhar numa revista, nessa foto que tá aí, por exemplo, achar bonito, achar bela, mas se não faz parte do seu estilo, o que vai acontecer? Você não vai usar, ou então você vai se olhar no espelho e vai se achar estranha, não vai trazer confiança, né? Quantas vezes a gente põe ali uma peça e fala, não tem nada a ver comigo isso, é lindo, mas não tem nada a ver comigo. Então é muito importante quando você for fazer uma compra, você olhar, experimentar lá no local, pensar se aquilo combina com o que está no seu armário, faz aquelas 3 perguntinhas lá da nossa live das escolhas. Isso faz sentido? Eu vou conseguir usar no meu dia a dia? Eu vou conseguir combinar com as peças que eu tenho no meu armário? Se você responder sim para essas 3 perguntas, ok, tá acertando, você vai ver que você vai usar muito, né? Agora, se não tem a ver, não, eu quero experimentar porque é uma tendência, normalmente isso daí não dá muito certo, tá? A não ser que você queira realmente transformar a sua imagem, reeditar aí o seu estilo, tá no momento de mudança, quer experimentar coisas novas. Do contrário, não faz sentido nenhum, tá? Então esse é um erro que realmente acontece. E aí, pera lá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. O que mais? Depois que eu queria contar pra vocês, eu tenho uma dica extra muito bacana, tá? Que sempre sai essas perguntas pra nós no direct, que é como misturar acessórios clássicos e modernos sem perder a essência. Sempre me perguntam assim, como que eu misturo, Ana? Porque eu vejo que às vezes as pessoas vão misturando clássico, moderno, fica tão bonito, fica tão bacana. Aqui eu vou dar uma dica, olha aqui, ó. Tem aqui um exemplo. Então, por exemplo, vocês veem que tem aqui uma Riviera, que é um colar de estilo clássico, e a gente tem ali uma corrente, um colar um pouco mais comprido,
que tem um ar mais moderno, tem uma pedra de cor preto, né? Então, assim você pode fazer essas misturas, um clássico com algo mais moderno. Você pode colocar um brinco mais arrojado, algo que destoe um pouco daquilo, que vai fazer a diferença. Mas aqui, por exemplo, nesse caso, você não poderia colocar um brinco boho. Vai ter nada a ver com a história, tá? Mas você pode partir do princípio que, eu quero usar esse meu colar preto. Como é que eu vou montar e elaborar esse look? Vai colocando as peças, olhando no espelho e pensando no equilíbrio. Quem tem que aparecer no final, quem tem que ser valorizada é a sua beleza, é a sua imagem. E não só aquele colar, só aquele monte de coisa que você vai pôr ali, de acessórios, tá? Esse é o mais importante, sempre olhar com os olhos de que, como é que eu tô transmitindo? Tá completo? Tô me sentindo completa? Tô me sentindo segura? É por aí que a gente vai aí nos pensamentos, tá? Uma próxima. Olha que bonito esse, que coisa mais linda. Achei lindo esse look. Então a gente tem também uma medalha e você tem, por exemplo, essas colares corrente que também são modernas e atemporais, são super atemporais. A gente tem visto muito no mercado essas correntes. Então quero usar uma corrente e quero usar algo que já seja da minha assinatura de estilo. De repente você tem um colar aí que você gosta de usar todos os dias, né? Por algum motivo, é sentimental, algo que você ganhou e gosta de colocar. Você pode aí fazer uma combinação de estilos entre algo mais moderno para atualizar seu look e algo que você já tem aí com você que seja mais clássico, tá bom? Aqui, que mais? Então, o segredo é você pensar o seguinte: como eu vou fazer para harmonizar sem competir? Os acessórios que você monta e edita no seu look, eles não podem competir entre si. Então você olha assim, esse brinco aqui tá muito grande para competir com essa blusa estampada. Essa bolsa aqui já tá colorida demais e vai competir com aquele meu colar. Então vai ali por esse pensamento, porque tudo que você vai fazer de escolha não pode anular a sua outra escolha. Elas têm que se compor, se completar, tá bom? E não se sobrepor, tá? A gente fala que a peça não pode brigar com a outra. Então olha aqui, por exemplo, olha esse que bonito, esse brinco. Esse é um brinco da Madena. Olha só o brinco, mais nada. Ele é o protagonista da vez, é aquilo que eu falava no início da live. Você põe ele é o protagonista. Ela até prendeu o cabelo para dar o destaque maior no brinco. Não ficou lindo? Não precisa de mais nada, tá super, super elegante. Uma outra aqui, olha, brinco mais comprido. Aqui é um estilo mais minimalista, casual, minimalista. Eu quero deixar o brinco como protagonista. Pronto, um brinco e pronto, tá? Eu tenho aqui outro exemplo, do bracelete, né, que a gente falou menos, falou mais dos colares e dos brincos. Se você vai usar, por exemplo, um bracelete, como depois a gente falou sobre o relógio, a mesma coisa. Você pode usar o bracelete e ele ser o protagonista da vez. Fica maravilhoso. Você pode até, como tá na foto, ao invés de você usar ele por baixo, aqui no seu pulso, usar por cima da blusa. Agora no inverno, no outono e inverno, que a gente tá no Brasil, ou aqui na primavera, que a gente ainda usa muitas peças de manga comprida, pode usar ele por cima, fica super elegante. Aí o que você pode fazer? Não precisa ali colocar um super colar gigante. Você pode combinar um bracelete com um brinco e pronto, já tá ok. Eles não vão brigar entre si, você vai fazer um equilíbrio visual e você vai conseguir transmitir uma imagem muito mais harmoniosa, tá bom? Essas são algumas ideias. E aí uma das perguntas que eu gosto de falar sempre também deixa eu colocar aqui minha câmera para vocês. Uma das perguntas que eu acho que é sempre importante se fazer esses acessórios contam a mesma história sobre mim hoje? Né? Eles contam a história que eu quero contar, então eu quero transmitir mais autoridade, eu vou para uma reunião mais formal, para um evento. Esses acessórios que eu tô colocando aqui junto com o meu look, eles estão transmitindo isso? Ou será que eu tô usando, por exemplo, um colar que seria casual para usar na praia no verão, junto com algo mais formal, tá? Porque eles vão brigar entre si, aquele seu look mais esse acessório vai brigar. Então, eu vou usar uma bolsa de palha com uma roupa extremamente formal. Eles vão brigar, vai chamar muito atenção as duas coisas. Então, para você conseguir fazer com que isso fique mais harmônico, o que você pode fazer? A bolsa um pouco mais formal.
tá? Então deixa aquela bolsa de palha para você usar nos dias em que você vai usar uma roupa mais casual. Precisa ser só na praia? Não, de maneira nenhuma. A gente vê muito, muito, muito as bolsas de palha estão super na tendência você usar num ambiente mais urbano, nas cidades, não tem problema. Desde que seja um look mais casual. Então uma calça jeans, uma camisa, um linho, vai fazer todo o sentido do mundo a sua bolsa de palha, tá? Então sempre pensando como é que eu tô editando aquilo, como é que eu tô completando ali o meu look, e se eles estão contando a história que eu quero contar sobre mim, se faz todo sentido, se eu tô vestindo a minha versão, tá bom? Então, se você conseguir chegar nesse ponto, nessas perguntas, nessas questões, se você recapitular ali tudo que a gente foi vendo, né, muita coisa, então que a gente falou aqui sobre os erros, se você começar a pensar em todos eles, começar a pensar no seu dia a dia, você vai ver que você vai conseguir fazer vários acertos. Você vai ver que você vai olhar e falar, ah, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso? Verdade, faz sentido, né? Porque aqui a gente falou muita coisa, olha quanta coisa você aprendeu hoje, mas a verdade é que a gente só foi ali na superfície, né? Porque lá no meu curso, vou repetir porque faz todo sentido, você aprende a dominar totalmente a sua imagem de uma forma prática, com resultados reais e muito além disso, tá? Por quê? Porque pra gente chegar nesse ponto dos acessórios, de como escolhe os acessórios, a gente vai descobrir o seu estilo pessoal, tá? Então, se você já conhece o seu estilo pessoal, fica muito mais fácil. Se você não conhece, olha pro seu armário, sai da live, tá com tempo, vai conseguir olhar seu armário hoje? Olha pro seu armário, olha pros seus acessórios e tenta ver se eles se conversam, se fazem sentido e se fazem principalmente sentido para você, para aquela imagem que você quer transmitir, tá? Uma coisa importante, muito bacana de se fazer também, um exercício bem bacana, é assim, vamos supor que você tem alguém que você se inspira, né? Se inspira em termos de looks, eu gosto de trabalhar parecido com essa pessoa. Seja uma influencer, seja uma pessoa ali que você tem como inspiração. O que você pode fazer? Observa bem como é que ela monta esse look completo com os acessórios. Que acessórios que ela utiliza, que tipo de acessórios que ela põe, que cores que ela combina ali com os acessórios. Assim você vai conseguir ter bastante inspiração sobre a imagem que você quer transmitir. Porque se você enxerga essa inspiração como você consegue ali transitar ideias e inspirações para você. É para copiar? Não é para copiar, tá? A gente não copia outra pessoa, a gente se inspira para transformar no nosso estilo pessoal. Porque o nosso estilo pessoal é uma coisa única, é algo só seu, né? A sua história tem a força, é a sua história que tem a sua força. Então, muitas vezes a gente pode se inspirar, olhar ali na internet. Eu faço muitas pesquisas de looks, de combinações, tudo isso, mas no final do dia, o estilo de cada mulher que a gente transforma, o estilo de cada mulher que a gente vê nas aulas, nossas alunas, o estilo de cada uma é único mesmo, único e pessoal, assim como a nossa impressão digital é o nosso estilo pessoal. Tá? Então, olha essas inspirações para que você consiga entender tecnicamente como é que ela monta isso. E aí, de repente, você vai chegar aí no seu estilo próprio, tá bom? Pronto, meninas, olha, escolher os acessórios certos é só uma pequena parte dessa construção tão única que a gente tem, né? Então, eu quero que... Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não? Olha, se vocês gostaram dessa live, quero pedir para vocês dar um like para que essa live possa alcançar cada vez mais mulheres, para que a gente possa ajudar cada vez mais a transformar o seu dia a dia de uma forma muito fácil, muito prática, que você consiga se sentir bem vestida e segura todos os dias, que você consiga abrir o seu armário com segurança de manhã de manhã e já consiga, não, vou colocar esse acessório com esse acessório e se sentir linda, maravilhosa, empoderada, enfim, se sentir dentro da sua melhor versão, tá? É por isso que a gente tá aqui todas as terças-feiras com esse propósito de transformar cada vez mais mulheres, tá? Então, se você sentiu que isso fez todo sentido para você hoje, imagina todo o conteúdo que a gente tem lá no nosso perfil, tudo que a gente vem trazendo aqui para vocês, todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, a gente tá com uma live temática. Se você tem ideias, sugestões de conteúdos, perguntas que você quer fazer, manda no direct, manda aqui no YouTube, que eu respondo e transformo num conteúdo maravilhoso aí para vocês, tá bom?
eu tenho uma grande mensagem aqui para vocês antes de a gente terminar. Os acessórios, eles não são enfeites. Eles são palavras silenciosas que contam para o mundo quem você é, tá? Eles não são só enfeites, eles são palavras silenciosas que contam para o mundo quem você é. Então, para pensar nisso, não esquece, tá? Eu tenho a certeza que você vai conseguir aí fazer as melhores escolhas a partir de tudo isso que a gente aprendeu hoje. Que você vai conseguir, a partir de agora, ter outros olhos na hora de você escolher aquele brinquinho, aquele anelzinho, aquele colarzinho. Tenho certeza que você vai conseguir mudar aí a sua visão e conseguir colocar em você aquilo que faz realmente sentido, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a presença de todas vocês nessa live, que ela tenha realmente surtido efeito, levado à transformação. Espero vocês na próxima terça. Na quinta-feira eu já coloco o tema lá no nosso perfil do próximo tema da próxima terça. E eu espero vocês para mais uma live, tá bom, meninas? Muito obrigada, um beijo grande, uma ótima semana aí para todas vocês. Até mais. Tchau!